Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto do quarto bimestre, tá? Vamos falar dos nematóides, ou nematelmitos, tá certo? Então, para começar, eu quero falar um pouco sobre o que é um nematóide, tá? Eles são animais que são de vida livre ou parasita. Lembra que a gente falou, né? Vida livre, só para poder lembrar, eles não parasitam ninguém, estão lá só vivendo a sua vida. Parasita, eles têm obrigatoriamente, né, que necessitam de algum outro organismo para poder sobreviver, tá? O filo é o nemata, e nemata o nema vem de fio, tá certo? Então a gente tem um corpo como se fosse um fio, tá? Cilíndrico. Onde é que a gente pode encontrar esses animais? A gente encontra eles no solo seco, ou em água doce, ou em água salgada e em ambientes úmidos também, tá certo? Então, eles são animais que têm um grande número de indivíduos, tá? A gente encontra ele com um grande número de indivíduos e com muita facilidade também. Algumas características gerais desses animais, como eu falei, né? O nome dele já vem de fio, então ele tem um corpo afilado e cilíndrico, tá certo? Ele tem um corpo cilíndrico. Então, a gente tem dois tipos de situação. Quando a gente tem um animal de vida livre, a gente tem o tamanho dele variando de 1 milímetro até 5 centímetros. Já quando a gente tem um animal parasita, tá? Ele pode variar de 4 centímetros a 50 centímetros, tá? O tamanho dele. E aí, outra característica desses animais é que a maioria deles apresenta os órgãos sexuais distintos. Ou seja, a gente tem uma fêmea e a gente tem um macho, tá? E uma característica principal, né, é que as fêmeas, elas têm um tamanho maior do que o macho, tá bom? Então, quando a gente tem órgãos sexuais separados, a gente tem uma fêmea e tem um macho, a fêmea geralmente vai ser maior do que o macho no caso dos nematoides, tá certo? Desculpa. Então, continuando, vamos falar um pouquinho da alimentação desses animais. Eles são animais que podem se alimentar de alguns outros animais de pequeno porte, ou seja, menor que ele, tá certo? Algumas plantas, algumas matérias orgânicas em decomposição. Então, quando a gente fala em decomposição, então a gente tem animais que consomem animais vivos e outros animais nematóides que consomem animais ou matéria orgânica morta, tá certo? A gente tem essas duas situações. Quando a gente fala de alguns nematóides desses que vivem em ambientes aquáticos, a gente tem a alimentação também aquática, né? Eles podem comer micro-organismos, como algumas bactérias, algumas algas e outros animaizinhos pequenos que estejam por ali também na água, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a divisão corpórea desses animais. Então, para a gente falar um pouquinho da divisão corpórea, o que é que acontece? Primeiro, a gente vai ter o sistema digestivo, tá certo? O sistema digestivo, ele vai ser um sistema digestivo completo, ou seja, a gente vai ter um local onde entra a comida e um local onde sai a comida. Por que eu não estou falando boca e ânus? Por quê? O macho, ele não apresenta ânus, tá certo? No caso aqui em cima, a gente tem a fêmea e aqui embaixo a gente tem o macho. A fêmea, sim, apresenta boca e apresenta ânus. No caso do macho, ele apresenta a boca, mas a parte onde vai ser liberada essa alimentação dele, né? Excretada essa alimentação, não vai ser o ânus, vai ser a mesma abertura onde a gente vai encontrar uma estrutura do sistema reprodutor, tá? Vai ser aqui na mesma abertura que a gente vai chamar de cloaca. A cloaca, a gente diz assim quando é a mesma abertura de saída, de excreção e reprodução, tá certo? Então, no caso do macho, a gente na cloaca vai ter as espículas, tá certo? As espículas eu vou falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Mas antes de a gente falar das espículas, ainda nesse slide, vamos falar um pouquinho já do sistema reprodutor. No caso das fêmeas, a gente vai ter o poro genital, que é uma abertura onde vai entrar, tá certo? Onde vai entrar a parte genitora, né? A parte de reprodução do macho.
E esse poro genital vai estar aqui, ó, perto daqui da cabeça, né? Perto da boca, por aqui, na parte mais anterior do corpo. No caso do macho, a gente vai ter as espículas, tá? Que é justamente essa estrutura reprodutiva, tá bom? Agora falando exclusivamente das espículas, tá? As espículas aqui, elas são apresentadas apenas nos machos, tá? Lembrando disso. A gente tem aqui, tá vendo? O poro genital da fêmea e as espículas no macho, tá certo? Então, as espículas vão penetrar aqui o poro genital da fêmea, tá? E vai sair os gametas, né? Durante a copulação, né? Durante a parte da fecundação, as espículas vão liberar os gametas aqui no poro genital, tá certo? Então, já que a gente vai ter essa introdução, a gente vai ter uma fecundação interna. Lembra da questão da fecundação interna? Quando a fecundação acontece dentro do corpo do organismo, tá certo? Só uma coisa, né, que a gente não falou do sistema digestório, a questão da digestão. Ela pode ser intra ou extracelular, tá bom? Dentro ou fora da célula, tá certo? Agora, vamos parar para pensar. Qual o nível trófico da cadeia alimentar os nematóides podem ocupar? Já que eles podem comer coisas vivas e eles podem comer coisas mortas. Então, eles ocupam o espaço de consumidores, podem ser desde o consumidor primário até o último consumidor, dependendo da situação, até mesmo serem os decompositores. Por quê? Porque eles se alimentam também de matéria orgânica morta, tá? Em decomposição. Então, tanto eles podem ocupar, tá? O nível trófico de consumidores, ou eles podem ocupar de decompositores, tá certo? Continuando então. Agora a gente vai começar a falar de alguns tipos de animais que compõem esse grupo aqui dos nematóides, tá? Primeiro a gente vai falar dos ascaris lumbricoides, também conhecido como lombriga, tá? Esse daqui é bem comum, né? Que aí a gente fala, você tá com lombriga, mas a doença mesmo ela é chamada de ascaridíase, tá certo? Ascaridíase, é esse nomezinho aqui, ascaridíase. Quais são os sintomas mais comuns quando uma pessoa está com ascaridíase? Ela fica com dores abdominais muito fortes, tá? Náuseas e fica com manchas brancas pela pele, certo? Fica parecendo umas patacazinhas brancas, tá? E aí, como é que esse animal, ele se alimenta de quê, afinal? Esse animal, ele vai se fixar, tá? No intestino, tá? Ele vai ficar por ali, pelo intestino do indivíduo. Quando eu falo do indivíduo, não quer dizer necessariamente que é o ser humano, tá? O ascaridíase não necessariamente é um parasita obrigatório do ser humano. Tem outros animais que também acabam sendo parasitados por esse animal. E como é que, antes de a gente falar do círculo, como é que a gente pode prevenir essa doença, né? A gente vai prevenir como? Lavando bem os alimentos, fruta, verdura. A gente vai beber água filtrada ou fervida, tá certo? De procedência que você saiba, né? Que é uma água tratada. O saneamento básico é muito importante. A gente vai ver aqui nos nematóides que a maioria deles a gente vai ter como principal forma de prevenção o saneamento básico, ou seja, tratamento de esgoto, tudo isso questão de saneamento básico. E lavar bem as mãos antes de comer, né? Antes das refeições. Mas vamos falar sobre o círculo de vida das ascaris lombricoides, tá? Mas não se preocupe em relação aos nomes, que depois, quando for fazer perguntas, eu vou falar o nome usual deles, tá certo? Que no caso seria a lombriga ou a doença que é a ascaridíase, tá certo? Não precisa se atentar exatamente como se escreve ascaris lombricoides, não, tá bom, pessoal? Não se preocupem com isso agora. Então, como é que acontece o círculo de vida da lombriga, no caso, né? Vamos falar lombriga aqui que fica mais fácil para vocês lembrar. Então, a pessoa, ela vai comer algum alimento que esteja contaminado com os ovos desse animal, tá certo? Os ovos dentro do organismo da gente vão eclodir. Quando a gente fala eclodir, é abrir, tá? Chocar o ovo, enfim, eclodir. Então,
Quando esses ovos eclodirem, essas larvas, elas vão ser larvas joviais. Elas ainda não são larvas adultas, são larvas joviais. Essa larva, ela vai entrar pelo sistema circulatório, tá certo? Vai atravessar pelo sangue, e a gente sabe que o sangue vai passar por todos os órgãos. E essa larvinha, ela vai passar por alguns órgãos específicos. Por onde é que essa larva vai passar? Inicialmente, ela vai passar pelo coração, tá certo? Isso é uma característica muito importante que vocês prestem atenção em relação ao ciclo de vida da lombriga. Ela vai passar, primeiro, coração, segundo, para o pulmão, e depois vai passar pelo esôfago, tá? Estômago e esôfago. Ela vai subir ela vai subir até praticamente a boca da pessoa e depois vai descer de novo. Quando ela subir ali pelo esôfago, por ali, né, perto da boca da pessoa ali, perto daqui logo no iniciozinho, né, vamos dizer assim, ela vai atingir a sua maturidade, tá certo? Ela vai deixar de ser um filhote, né, para se tornar um verme maduro. E aí ela vai descer de novo e vai se instalar no intestino. Quando ela se instalar no intestino, ela já vai ser literalmente um verme adulto, tá certo? E ela pode chegar a 30 centímetros cada verme. Sim, a gente tem, né, no caso, tem vários vermes, tá certo? Não é um só, como a gente viu o caso da tênia, são vários vermes. E aí, dentro do intestino, tanto eles vão estar se alimentando, quanto eles vão estar se reproduzindo, porque a gente vai ter vermes fêmeas e vermes machos. E aí, esses ovos que forem sendo liberados, vão ser liberados pelas fezes da pessoa. Por isso que é importante também a gente ter a questão do saneamento básico. Porque se a gente tem um indivíduo que está contaminado, tem as fezes deixadas em algum canto ali, e vai acabar contaminando outras coisas, outros alimentos, outras pessoas, e assim a gente vai tendo esse problema, tá certo? Então, só pra gente lembrar, a gente vai ter a pessoa que vai comer, né, um alimento contaminado, que tenha contaminado por esse verme, né, esteja cheio de ovos que foram eliminados pelas fezes de algum hospedeiro. E aí esses ovos vão eclodir, tá? Vai entrar pela circulação, vai passar pelo coração, pulmão, vai passar pelo estômago, subir pelo esôfago. Quando chegar no esôfago, vai descer de novo, tá certo? E vai se instalar no intestino. No intestino, ele vai se reproduzir, vai se alimentar, tá certo? E aí a pessoa vai eliminar esses ovos, né, da reprodução pelas fezes, beleza? Ciclo de vida da lombriga ou ascaridíase, tá bom? O próximo animal que a gente vai ver é o... Peraí que eu tenho que ler esse nome aqui, é muito difícil. Ancylostoma duodênio ou Nectador americanus. Por que ou? Porque a gente tem esses dois tipos de animais que causam essa mesma doença, tá certo? Qual a diferença deles? Aqui, a boquinha, tá vendo? Esse daqui é o Ancylostoma duodênio e esse é o Nectar americanus, tá certo? Tá vendo que tem uma pequena diferençazinha na boca dele, tá certo? Na abertura da boca. A doença, ela é conhecida como ancilostomose ou amarelão, tá certo? Ancilostomose ou amarelão. Por que amarelão? Então, os sintomas bem comuns dessa doença é a palidez, a fraqueza, a anemia e principalmente a pele amarelada. Por isso que a gente chama de amarelão, porque a pele da pessoa fica amarelada, tá certo? E a gente vai ver que esse tipo de doença é causado principalmente com contato com alguma aberturazinha que tenha no pé e tudo. Então, como é que a gente previne esse tipo de doença? A gente tem que andar calçado em ambientes que possam estar contaminados e também a questão do saneamento básico. Então, como é que funciona o ciclo de vida do amarelão, né? Vamos falar amarelão. O amarelão, a gente vai ter, né? Depois que ele... Vamos seguir daqui, né? Os ovos, eles são liberados nas fezes, né? Que fica ali no solo. Esses ovos vão eclodir, né? Vão abrir. E aí, a gente vai ter as larvas que vão sair do solo, tá? E vão se desenvolver e vão poder já começar a contaminar.
a pessoa vai estar lá descalça, desprotegida, e essa larvinha vai entrar dentro da pele da pessoa, tá certo? Depois que a larva vai entrar dentro da pele, ela vai chegar no coração, no pulmão, e através do sistema circulatório, né, através do sangue, ele vai se instalar no intestino, tá certo? E no intestino ela vai se reproduzir, né? Vai estar uma larva adulta, vai se reproduzir, vai criar novos ovos que vão ser liberados pelas fezes e assim continua o ciclo de vida do amarelão, tá certo? E a questão do amarelão, você ter fraqueza e tudo, é que ele se fixa, no caso aqui, deixa eu voltar aqui, no caso desse daqui, o próprio nome já diz, ele se fixa no duodeno, tá certo? Esse se fixa no duodeno, que é o iniciozinho do intestino. E ele suga o sangue, tá, da pessoa. Por isso que a pessoa fica com anemia, com fraqueza, com palidez, tudo isso, tá? No caso do outro, ele não se fixa no duodeno, ele se fixa um pouco abaixo, dentro do intestino mesmo propriamente dito. Mas também tem essa questão de se alimentar dos fluidos sanguíneos, tá certo? Por isso que a pessoa fica com essa fraqueza. Vamos lá. O próximo é o Ancylostoma brasiliensis, ou bicho geográfico, tá? O bicho geográfico é muito comum, tá bom? Ele pode ser conhecido como bicho geográfico ou larva migrans, tá? Os sintomas mais comuns dessa doença é coceira, irritação na pele e algumas manchas avermelhadas, fazendo um caminhozinho, né? Então, quem é que transmite essa doença? Alguns animais, né, que não são tratados e tudo, alguns cães e alguns gatos, eles são infectados, esse parasita vive no intestino desses animais e são eliminados pelas fezes. E aí a pessoa anda descalço, vai jogar bola, não sei o que, vai brincar, anda descalço e acaba pisando no local onde tinha essas fezes desse animal que tem esse parasita. E aí o que acontece? Essas marcas avermelhadas, elas são as marcas de onde o verme está passando. Então, ela não quer dizer que tudo isso vermelho é o animal, mas sim por onde ele está passando. Ele fica andando sobre a pele, tá? Ele fica andando por ali, bem próximo à superfíciezinha da pele, por isso que você consegue ver. E aí se chama de bicho geográfico porque pessoas diziam que formava-se desenhos que pareciam mapas, né? Não entendi não essa parte, mas formava como se fossem mapas, tá certo? E aí por isso que chamava bicho geográfico. E aí o ciclo de vida é justamente esse, tá? A gente tem aí o cachorro ou o gato que esteja infectado, né? Ele vai fazer as suas necessidades, vai fazer as suas fezes. Os ovos que estão nessas fezes vão eclodir. A gente vai ter a larvinha que vai ali, vai entrar dentro da pele da pessoa, né? Dentro da pele do animal, do ser humano, ou também pode ser ingerido novamente por outros animais e infectar outros animais, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, que pode ser na perna, no pé, tem gente que tem no braço, depende de onde você vai ter esse contato com esse animal, né? E aí vai ficar dessa forma que eu falei, que é vermelhinho, mostrando onde é que tá, o caminho que ela passa, tá certo? O próximo animal é o Oxyurus vermicularis, ou oxiurose, tá certo? Ou oxiurus também, né? Oxiurose é o nome da doença, tá? A contaminação, ela pode ser feita pela ingestão de ovos do animal. Como assim? Eu vou pegar e comer o ovo? Como é que... eu não vou fazer um negócio desse. Ok, beleza, você não vai fazer um negócio desse. Mas você vai ter em relação a alimentos que estejam com esses ovos, né? Se você come uma fruta, uma verdura que não foi devidamente higienizada, pode ser que ela esteja com alguns desses ovos e você vai ter essa ingestão, né? E um ponto importante do Oxyurus, que a gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente for falar do ciclo dele, é a autocontaminação. Mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre como é que funciona isso. Mas antes que a gente fale do ciclo de vida, a gente vai falar da prevenção. A prevenção é basicamente higiene básica, né? Lavar as mãos direito, sempre tá lavando as mãos, não ficar pegando em coisas que
estejam aparentemente sujas e depois não lavar a mão, tudo é questão de mais lavar a mão mesmo, né? A gente tem uma higiene básica, tá? O saneamento básico também, vou sempre estar falando nessa questão do saneamento básico, porque tudo que a gente fala em relação a fezes e tudo, a gente precisa de um saneamento básico. E a higienização de frutas, verduras e alimentos no geral. Então, como é que é o círculo de vida da oxiurose? A oxiurose, a gente vai ter, né, essa ingestão, né, de alimento contaminado e tudo. E esse oxiurose, né, a oxiurose você vai ingerir, ele vai ficar ali no seu intestino, tá certo? No seu intestino delgado, tá bom? Que é a primeira parte do intestino. Vai ficar ali, andando por ali. Quando ele chegar nessa parte do intestino delgado, ele ainda é uma larva, né, jovem. Quando ele chegar no intestino grosso, né, ele vai ser já uma larva adulta, né, um verme adulto. E vai começar a se reproduzir. Se reproduzindo, o que é que acontece? Vai começar a ter os filhotes e tudo. E esses filhotes, eles vão sair pelo ânus, tá certo? E a questão da autocontaminação que eu falei é justamente isso. Quando ele chega a ficar ali no ânus, dá uma coceira, tá certo? A pessoa, ela fica coçando. E aí, como ela coça e esquece de lavar a mão, acaba daqui a pouco pegando alguma coisa, botando na boca e tem uma autocontaminação. Então, se ele coça e tá ali no meio das unhas da pessoa, né, que é uma larva muito pequena, então, se ela coça, tá ali, depois bota a mão na boca, ela tá se autocontaminando, tá bom? Então, essa é a questão do ciclo de vida do oxiurus, tá certo? Essa questão da autocontaminação é uma característica importante do oxiurus, tá? Agora, a gente vai falar da filária, ou, Wuchereria bancroft, tá certo? Que é o nome do animal, né? Ou filária. A doença é conhecida como filariose ou elefantíase, tá? É mais conhecida como elefantíase. O que acontece nessa doença? Esse animal, né, esse nematóide, ele vai viver nos vasos linfáticos humanos. Mas, professora, o que é vaso linfático? Então, o sistema linfático, ele faz parte do sistema imunológico, né? Os vasos linfáticos fazem parte do sistema imunológico do corpo. Então, se a gente tem essa questão do sistema imunológico, vai interferir diretamente na defesa do corpo, porque é o sistema imunológico que defende a gente de coisas que vêm. Vocês entenderam, né? Então, e o que acontece na elefantíase? A gente tem um inchaço de pernas, do escroto ou então das mamas, né? Que são ambientes que a gente tem muito essa questão dos vasos linfáticos. Tem no corpo inteiro, mas tipo, aqui a gente tem um ponto mais crucial, tá? E a gente chama de elefantíase por causa justamente dessa questão do inchaço das pernas, que as pessoas costumam assimilar com as patas de um elefante, tá? E aí, o que acontece? O que ele faz? O que acontece durante essa doença, né? Esse verme, ele vai ficar no meio desses vasos, vai ficar impedindo que vá passando, né, o excesso de substâncias, excesso de coisas do sistema imunológico, né, que está defendendo, que passe por esses vasos. Se ele vai impedir, vai ficar acumulando e acontece esse inchaço, tá certo? Mas como é que acontece a doença da elefantíase, a filariose? O ciclo de vida é basicamente o seguinte: a gente vai ter um mosquito, tá? Um mosquito do gênero Culex, tá certo? Infectado, não é todo mosquito que está infectado, mas o gênero Culex infectado. Ele vai picar o ser humano, tá? Em qualquer parte do corpo. Não quer dizer que vai picar a perna, que vai inchar a perna, tá? Em qualquer parte do corpo. Essa larva, ela vai sair, né, pelo bico, né, na partezinha da frente do mosquito. Vai sair, aqui a gente tem um desenhozinho da parte da frente do mosquito. E vai entrar
dentro dos vasos, né, os vasos sanguíneos da pessoa, e depois vão entrar dentro da circulação linfática, né, do sistema linfático, o sistema imunológico, dos vasos linfáticos, o sistema imunológico do ser humano. Dessa forma, vai acontecer o que eu falei, né, que eles vão impedir, né, que esteja passando esse fluxo das células linfáticas e vai acontecer um inchaço, tá? No caso aqui do exemplo da perna. E aí, só uma coisinha, né, pra gente finalizar a aula, mas quando os ovos, nessa situação, elas eclodem, a gente chama de microfalárias, tá certo? Então, antes de ela se tornar uma larva, um animal adulto, a gente chama de microfilárias, tá certo? E como é que a gente vai prevenir essa doença? A gente previne essa doença combatendo um inseto, tá certo? Esse inseto, ele vai viver em água parada, né, em ambientes mais úmidos e tudo. Então, a gente consegue prevenir essa doença matando o inseto, né? Então, assim como a gente precisa tratar os doentes. Por que a gente precisa tratar os doentes? Porque se a gente não trata os doentes, um mosquito que não esteja infectado, picar de novo essa pessoa, esse mosquito vai se infectar e vai passar para outra pessoa. Então é importante que a gente trate a pessoa infectada também, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Amanhã a gente tem a nossa provinha, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar comigo, que a gente vai se falando e tudo. Eu vou mandar a lista de exercícios, tá certo? Desse assunto. Façam, tirem dúvidas e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!